Olá, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver funções quadráticas. Vamos ver gráfico da função quadrática e a relação entre cada um dos coeficientes da função. E para isso nós vamos resolver exercícios. Aguarda um instante. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: sem fazer o gráfico, escreva se a parábola que representa a função dada pela lei de cada item intersecta o eixo x em um único ponto, em dois pontos distintos, ou se não intersecta o eixo x, certo? No vídeo anterior a gente já fez essa questão, só que a gente fez os itens A e C, certo? Hoje a gente vai fazer o B e o D, continuando aqui a resolução dessa questão. Pois bem, para a gente descobrir se uma função quadrática intersecta o eixo x em um ponto, 2, ou não intersecta o eixo x, a gente tem que calcular o delta, o discriminante da função. É através dele que a gente consegue determinar em quantos pontos ele vai tocar o eixo, o gráfico vai interceptar o eixo x, certo? Então, se o delta for igual a 0, ele vai tocar em um ponto. Por quê? Porque só vai ter uma raiz, né? Ou, se você preferir falar, vai ter duas raízes reais mais iguais, tá? Então, se o delta for maior do que 0, então quer dizer que a sua equação do segundo grau, ela tem duas raízes distintas. Então, no caso aqui da parábola, essa parábola vai tocar dois pontos distintos do eixo x. E se o delta for menor do que 0, isto é, se o delta for negativo, não vai ter raiz real, então ele não vai intersectar o eixo x, certo? Então vamos aqui para o item B, certo? Então a gente tem aqui a função 2x ao quadrado menos 1, certo? Então a gente vai zerar aqui o y, então fica 2x ao quadrado menos 1 igual a 0, e a gente vai calcular o discriminante. Para a gente calcular o discriminante, a gente tem que saber quem é o A aqui no caso é 2, o B é o coeficiente de x, como não tem nenhum termo só com x aqui, o B é 0, e o C é o termo independente, que é menos 1, certo? O discriminante a gente calcula como sendo b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta aqui vai ser igual a b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 1. Então, o delta aqui vai ser igual a 0. Ó, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 1 vai dar mais 8. Então, o delta aqui é o 8 positivo, certo? Como o delta é positivo, ele vai intersectar o eixo x em dois pontos distintos, certo? Letra D. Mesma coisa, gente. Ó, então a gente tem aqui menos 3x ao quadrado mais 5 igual a 0. Transformei aqui na equação do segundo grau. Então o A aqui vai ser menos 3. O B, que é o coeficiente de x, vai ser 5. E no caso aqui, o C vai ser 0, né? Não tem o termo independente. Ok, então o discriminante é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a 5 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, né, que é menos 3, que multiplica o C, que é 0. Então, o delta aqui deu 5 ao quadrado, que é 25, e o resto, professora, isso tudo aqui, gente, vai dar 0, ó. Menos 4 vezes menos 3, mais 12 vezes 0, 0, certo? Então, o teu delta aqui também deu positivo. Então, vai interceptar o eixo x também em dois pontos. Ok? Vamos seguir. Próxima questão. Então, agora, para cada função dada na atividade anterior, verifique se ela tem valor máximo ou valor mínimo.
o que você deve analisar para fazer essa verificação sem construir o gráfico? Então, para a gente verificar se ela tem valor máximo ou valor mínimo, primeiro a gente tem que observar o sinal do A, certo? Então, se o A for positivo, ela tem valor mínimo. Se o A for negativo, ela tem valor máximo, certo? E ele só quer saber se tem valor máximo ou valor mínimo, né? Não precisa dizer qual é o valor máximo ou o valor mínimo. Tá, vou anotar aqui então qual é a equação aqui do item A, certo? A função aqui do item A é y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Do B vai ser y igual a gente já viu, né? É 2x ao quadrado menos 1. O do C, que foi o da aula passada, é y igual a x ao quadrado mais 1. E o D é y igual a menos 3x ao quadrado mais 5x, certo? Então, vamos lá. Se o A for maior do que zero, se o A for positivo, a gente tem o valor mínimo. Se o A for negativo, a gente tem valor máximo, tá? Então, analisando aqui, isto é, se o A for negativo, né? Então, aqui ele vai ter valor, o quê? É negativo, então vai ter valor máximo. Certo? O A aqui é 2, é positivo, então vai ter valor de mínimo. Aqui o C é positivo também, então vai ter valor de mínimo. E o D é negativo, é menos 3, então vai ter valor de máximo. Ok? Vamos seguir. Próxima questão, diz o seguinte. Eita, tá bem no limite aqui, quase não cabe. A medida de área de A de uma região limitada por um trapézio é dada por A igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, em que B é o comprimento da base maior, Bzinho é o comprimento da base menor e H é a medida da sua altura, certo? Nesse trapézio, a medida de área pode ser dada em função da medida do comprimento da base menor. No caso, x vai ser maior do que zero por uma lei do tipo, tá? A igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais e o a tem que ser diferente de zero. Então, letra A, determine a lei dessa função. Gente, vamos lá. A lei dessa função aqui, ele disse que era A, né? Que é a área. Então, vai ser a base maior. A base maior aqui, no caso, vai ser o 6. Deixa eu anotar aqui, né? Então, vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2, certo? Então, vamos lá. Aqui é o item A. Então, aqui a base maior vai ser 6. A base menor vai ser x. E a altura aqui vai ser x mais 2. Então, multiplicado por x mais 2. Isso tudo aqui a gente vai dividir por 2. Então, aqui A vai ser igual. Vamos multiplicar, tá? Então, a gente vai multiplicar o 6 com todos desses parênteses aqui, o x e o 2. Então, vamos lá. 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 2, 12. Agora o x. X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 2, 2x. E agora a gente divide tudo por 2, tá? Então, o A vai ficar igual a
x ao quadrado, eu vou só modificar a ordem, tá? X ao quadrado, ó, e somar os termos semelhantes. Então, a gente tem aqui 6x e 2x. Então, somando, fica 8x. E o termo independente, 12. Gente, verifique que está tudo com o denominador 2, certo? Então, a gente pode simplificar a fração aqui que tem o 8x e a gente pode simplificar a fração que tem o 12 como numerador. Mas essa daqui que tem o x ao quadrado não, certo? Então, eu vou reescrever dessa forma, ó. X ao quadrado sobre 2 mais... Aí 8x dividido por 2 vai ficar 4x. 12 dividido por 2 vai dar 6, certo? Ah, gente, dá pra melhorar mais ainda esse aqui, ó. Se eu multiplicar tudo aqui por 2, certo? A gente vai ter, então, a função, ó, x ao quadrado sobre 2, multiplicando por 2, a gente vai eliminar esse denominador. Então, vai ficar com x ao quadrado, certo? Multiplicando aqui por 2, vai ficar 8x, e aqui vai ficar 12, tá? Tanto faz usar qualquer uma das funções, a resposta está correta, tá? Nos dois casos. Vamos aqui para o item B. Qual é o valor mínimo dessa função? Esse valor pode ser considerado nessa situação de medida de área, com x maior do que zero? Gente, vamos pensar aqui. O que é valor mínimo? Gente, para a gente saber se tem valor mínimo ou valor máximo, a gente observa o coeficiente de x ao quadrado, né? No caso A. Nosso caso aqui, o A é positivo. Então, essa função ela vai ter valor de mínimo. O que significa isso? É o menor valor que o y na parábola, certo? Vai conseguir alcançar. No caso aqui, a gente encontra esse valor encontrando um vértice, né? No caso, como é o valor de y que a gente está considerando, então a gente vai encontrar o y do vértice, tá? Então aqui, deixa eu colocar aqui que a nossa função é y igual a x ao quadrado, né? Mais 8x mais 12. Então o y do vértice a gente encontra calculando menos delta sobre 4a. No nosso caso aqui o a é 1, o b é 8 e o C é 12. Eu estou considerando, gente, essa função aqui, tá? Se você considerar essa aqui também não tem problema. Vai dar o mesmo resultado para o delta, tá? Só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho que vai trabalhar com a fração. Mas vamos aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Delta é igual a b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 12, certo? Então, delta vai ser igual a 8 ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes 12, menos 48. Bom, subtraindo aqui, gente, a gente vai obter 16, tá? Então, aqui a gente coloca menos 16, o A aqui é 1, então 4 vezes 1, 4, então aqui vai ser menos 4, certo? Bom, esse é o valor mínimo, tá? O valor de mínimo, ok? Para o Y. Em que ponto do X isso vai acontecer? A gente pode calcular, porque a gente descobre qual vai ser a altura, né, e a base menor, para que a gente consiga esse valor de mínimo. Observe aqui que, no caso, o valor de mínimo aqui vai ser exatamente o valor da área, tá? Então, a área aqui menos 4, certo? No caso aqui, ele pergunta se esse valor pode ser considerado a medida de área. Teoricamente, era para ser considerada a medida de área, mas como a gente sabe, não temos área negativa, certo? Seguindo. Questão 77. Determine o vértice da parábola e o valor máximo ou mínimo da função cuja lei está dada em cada item. Então, vamos de novo. Gente, no caso aqui do item A, a gente tem y igual a x ao quadrado mais 4x menos 2, certo? O nosso A aqui é 1, nosso B
é 4 e o C é o termo independente menos 2. No caso aqui, gente, como o nosso A é maior do que zero, nosso A é positivo, o A aqui é positivo, é maior do que zero, isso indica que a gente vai ter valor de mínimo, certo? Ok. E o valor de mínimo dessa função, a gente calcula encontrando o y do vértice. E o nosso y do vértice é menos delta sobre 4a. No caso aqui, o delta, a gente calcula como sendo b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 2. Então, delta aqui vai ser igual a 16 mais 8, 24. Então, aqui fica menos 24, 2A, nosso A aqui é 1, menos 24 dividido por 4, menos 6, certo? Então, aqui é o menor valor que o y vai alcançar, tá? Vamos para o item B. Mesma coisa, ó. Quem é A é 1, B é menos 6 e C é 9, o termo independente. Se vocês observarem aqui, o A também é maior do que zero, então isso indica que nós teremos valor de mínimo. Gente, independente de ser o valor de mínimo ou de máximo, a gente encontra esse valor calculando o y do vértice, tá? Então fica menos delta sobre 4a, certo? Nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta, então, vai ser menos 6 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 9, tá? Menos 6 ao quadrado vai dar 36 positivo, 4 vezes 9 vai dar 36 também. E aqui o nosso delta deu 0, certo? Então, se o delta deu 0, o y do vértice vai ser 0, certo? Então, vai estar bem no eixo x, né? Bom, então no caso aqui, o valor de mínimo vai ser 0, ok? Seguindo. E aqui a gente tem mais o item C e o item D. Olha, gente, aqui o A vai ser menos 1, o B vai ser 4 e o C menos 4, certo? Como o A é negativo, isso indica que nós teremos aqui o valor de máximo, certo? Aqui também, ó, como o A é negativo, nós teremos valor de máximo. Ixi, professora, a senhora foi rápida, hein? Já viu aqui? Já olhei aqui para os dois x e já vi que era valor de máximo nos dois. Certo, vamos calcular qual vai ser esse valor de máximo. O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Gente, toda vida vocês escrevem a fórmula porque ajuda a memorizar, tá? b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado. Então, 4 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 4, certo? Delta, então, vai ser igual a 16, menos com menos, mais 4. Mais 4 menos 4, menos 16. O delta deu 0. Significa que o y do vértice é 0 também. Item D. O teu A é menos 1. O B é menos 6 e o C menos 8. Mesma coisa, gente. A gente já sabe aqui que vai ser valor máximo. Tem que calcular o y do vértice, que é menos delta, sobre 4a. E vamos para o nosso delta. Delta, b ao quadrado, menos 4ac. Então, delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1. Eita, ficou quase um mais aqui, deixa eu melhorar isso. Menos 1,
que multiplica menos 8. Então, ficamos aqui com 6 ao quadrado dá 36, positivo, né? Número negativo, expoente par, vai dar positivo. Então, menos com menos, mais 4 vezes menos 8, tá? Então, vai ficar menos 32. No caso aqui, nosso delta deu 4. Então, fica aqui menos 4 sobre 2A. 2A, o nosso A é menos 1, então 4 vezes menos 1, menos 4. Simplificando aqui, né, gente, vai dar 1, certo? Então, o valor de máximo aqui do y vai ser 1. Seguindo. Olha só, essa questão é bem legal, ó. Algumas vezes, a trajetória da bola em um chute pode descrever uma parábola. Suponha que a medida do comprimento h em metros da altura em que a bola se encontra, t segundos após o chute, seja dado pela fórmula h igual a menos t ao quadrado mais 6t, com o t maior ou igual a 0. Então, o t não vai assumir valores negativos. Por quê, professora? Porque o t está medido em tempo, em segundos, certo? Após o chute. Então, vamos seguir aqui, letra A. Em uma malha quadriculada, represente um plano cartesiano e desenhe o gráfico dessa função. Então, já tinha deixado a dica aqui, né? Lembrando, eixo X é horizontal, eixo Y vertical, tá? Bom, a melhor forma, na minha opinião, de a gente encontrar esse gráfico aqui no plano cartesiano é a gente localizar primeiro o vértice desse bonito aqui, certo? Então, para a gente calcular o vértice desse bonito, a gente calcula o quê? Ó, eu acho melhor calcular o vértice e os zeros da função, tá? Eu acho que já fica de bom tamanho para a gente encontrar. Então, eu vou começar aqui com os zeros dessa função. Para a gente calcular os zeros dessa função, a gente tem que igualar, no caso aqui, a altura a zero, certo? Então, a gente tem aqui, ó, que como está uma equação do segundo grau aqui incompleta, está faltando C, a gente pode fazer por fatoração, acho que fica até mais rápido, tá? Para isso, a gente coloca aqui o t em evidência. Então, a gente fica com menos t, mais 6, igual a 0. Então, t é igual a 0. E menos t mais 6 é igual a 0. Certo? Vale? Falei uma coisa, escrevi outra. Menos t, meu Deus, menos t mais 6 é igual a 0. Certo, o 6 vai passar para o outro lado, negativo, tá? Então, o t aqui a gente pode dizer que é igual a 6, certo? E aí, professora? Quer dizer que quando o y for 0, um t vai ser 0 e o outro t vai ser 6, certo? Bom, como o A aqui é negativo, a gente já sabe que a concavidade vai ser voltada para baixo, até porque ela está descrevendo um chute, ó. Ele já deu a dica aqui, ó. Nossa parábola vai ter concavidade voltada para baixo, tá? E aqui eu acho bom a gente calcular o x e o y do vértice, certo? X do vértice e o y, x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. O x do vértice, moleza, né? O x aqui, o b vai ser o coeficiente do t, no caso aqui vai ser menos 6, e 2a, 2 que multiplica menos 1, né? Então, vai ficar menos 2. No caso aqui, o x do vértice vai ser 3. Então, o vértice vai estar aqui no ponto 3. Vai passar aqui pelo ponto 3, a gente tem que descobrir o y do vértice. Vamos calcular aqui o delta aqui no cantinho.
delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Delta vai ser igual a b ao quadrado, no caso aqui o b é 6, então fica 6 ao quadrado, que multiplica 4, o a é menos 1, e o c, gente, não tem termo independente, o c é 0. Então, delta vai ser igual a 36. Então, aqui eu fico com menos 36 sobre 4a, então o a é negativo, menos 1 negativo, dividido por menos 4. Então, aqui o y do vértice é 9. Então, vamos localizar aqui o ponto, ó, 3 e 9. Bem aqui, e a gente já consegue desenhar a nossa parábola, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Eita, que chute foi alto, hein? Pronto, certo? Ele diz que H tá em metros, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. O X está representando o T, que é o tempo, e o Y está representando, o Y está representando a altura, tá? Então, fica H aqui. Então, a altura máxima que ele atingiu, que ele disse que estava em metros, foi 9 metros, tá? Beleza, vamos aqui. Qual é o eixo de simetria desse gráfico? Ah, a gente já fez, né? O eixo de simetria vai ficar bem aqui, ó. Então, ó, começa aqui no tempo 0. Ah, gente, então não tem essas perninhas aqui abaixo, ó. Deixa eu melhorar aqui o desenho desse gráfico. Pera. Pronto. Ai, meu Deus, apagou ali. 3, bem aqui. Pronto, ele começa aqui no 0, porque o T não vai ser número negativo. Então, vai ficar assim o gráfico, certo? Aí, aqui, lembrando que aqui é T e aqui é H. Tá, Y, certo? Sim, o eixo de simetria vai ser esse eixo aqui, ó. É esse aqui, onde o X é igual a 3, certo? O eixo de simetria vai ser bem ali onde eu desenhei, onde o x é igual a 3. Letra C. Após quantos segundos a bola atinge a altura máxima? Então, peraí. A altura máxima foi aqui em 9 metros. Vamos ver em quantos segundos. Lembra que o t está em segundos, tá? Então, em 3 segundos, a bola atinge a altura máxima, tá? 3 segundos. Qual é a medida de comprimento da altura máxima atingida pela bola? A gente já falou, né? Então, 9 metros. Letra E. Qual é o par ordenado que representa o ponto de altura máxima dessa trajetória? Ele quer o par ordenado, então vai ser x igual a 3, x igual a 3 e y igual a 9. Ok. E aqui nossa última questão diz: retome a situação problema de cercar com a tela o espaço em volta de uma quadra retangular, da página 151. Resolva essa situação sabendo que a medida de área assume o valor máximo no vértice da parábola que representa a função, certo? Bom, e tá aqui a nossa situação problema, né? Então, eu copiei lá da página e já coloquei aqui a função que a gente achou naquela época, tá? Que a gente estudou. Os diretores de um centro esportivo desejam cercar com tela o espaço em volta de uma quadra de basquete retangular, tendo recebido 200 metros de tela. Eles desejam saber quais devem ser as medidas da dimensão do terreno que vão cercar com tela para que a medida de área seja a maior possível. Gente, se a área é a maior possível, tá aqui nossa função já, né? Y vai ser igual a menos x ao quadrado mais 100x. Tá aqui no cantinho. A gente já achou a função. Bom, ele tá falando de máximo da função porque o nosso a é negativo. Se o a é negativo, então a gente pode falar sim de máximo, tá? Bom, e ele tá falando aqui quais são as dimensões do terreno para que a área seja a maior possível. Então, ele quer saber qual é o valor de x para que y, né, que representa a área, seja a maior possível.
Então, a gente tem que descobrir o x do vértice, tá? Se a gente descobrir o y do vértice, a gente vai achar a área, mas ele não quer a área. Ele quer as dimensões do terreno, tá? Então, a gente tem que descobrir o valor de y, tá? Então, desculpa, de x. X do vértice vai ser dado por menos b sobre 2a. O b aqui é 100, então menos b vai ser menos 100. E o a é menos 1. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, aqui vai ficar 50 positivo. Tá, mas a gente tem duas dimensões aqui, ó. Essa parte aqui de A para B, de D para C, e aqui de B para C, certo? Então, essa parte aqui é 50, e aqui fica 100 menos 50, que também vai ser 50. Então, aqui, para a área ser a maior possível, gente, os quatro lados tem que ser igual, né? Então, vai formar aqui, no caso, um quadrado, tá? Vai formar aqui um quadrado. E qual seria a área, professora? Só por curiosidade, a gente teria que calcular o y do vértice. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Aqui o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Gente, como o c é zero, eu nem preciso calcular essa segunda parte aqui, certo? Porque a gente já sabe que isso aqui vai dar zero, né? Já que o c é zero e está multiplicando tudo isso aqui, certo? Não tem termo independente. Então aqui, no caso aqui, a gente precisa calcular só b ao quadrado. E o b aqui, o b aqui vai ser 100. 100 ao quadrado, tá? Gente, 100 ao quadrado, basta que a gente aumente aqui mais de 2 zeros, né? Pra gente calcular essa potência. Então, fica aqui menos 10.000. E aqui 4 vezes A. Nosso A é menos 1. Então, fica menos 4. Tá? Então, aqui menos com menos vai ficar mais. E 10.000 dividido por 4, a gente vai ter 2.500. Certo? Ok? Então, essa é a área, a maior área possível, 2.500 metros quadrados. E a lateral, né, as medidas as dimensões do terreno tem que ser 50 metros por 50 metros, certo? Tem que ser um quadrado, ok? Bom, gente, por hoje é só, terminamos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês. A gente vai continuar na próxima aula com conteúdo. E caso persista alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente pode tirar as dúvidas na próxima aula, tá? Então, beijo e até a próxima!